Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Cardoso, sou professor de Matemática Financeira e Estatística aqui do portal Silvio Sandi. Estarei com vocês nessas duas matérias da nossa preparação para o concurso do Cefim Rondônia, tá? Então vamos aqui à minha apresentação de olho na tela, tá? Bom, primeiro o edital primeiro a minha apresentação, tá aqui. Eu sou o professor Thiago Cardoso, sou formado em Engenharia Eletrônica pelo ITA em dezembro de 2013. Sou também analista de investimentos CNPI, tá? Esse aqui é meu site. Esse aqui é o meu Instagram, para vocês me seguirem lá no Instagram, eu sempre estou postando alguma coisa para os alunos, né? E aqui está o meu WhatsApp, né? Eu vou até dizer aqui para o meu WhatsApp, você adiciona aqui meu número no WhatsApp e manda essa mensagem, Cefim SS. O SS é para eu saber que você é aluno do Silvio Sandi, tá? E eu vou ficar mandando dicas para você aí de matemática financeira e estatística, beleza? Até a data lá da sua prova, tudo bem? Bom, e agora sim, vamos falar do nosso querido edital, né? O edital do Cefim Rondônia veio bem abrangente, tá? Nesse nosso edital, começou essa parte normal, juros simples, compostos, as taxas, tá? Deixa eu separar para vocês aqui o que é mais importante. Pessoal, FGV ama desconto, tá? A FGV gosta muito de questões de desconto. É importante você saber essa questão aqui das taxas de juros também. Cai bastante, tá? Principalmente essa real. A real cai muito, efetiva cai muito, tá? É muito importante também você saber isso aqui, plano de amortização. Eu não consigo imaginar uma prova de matemática financeira que não caia plano de amortização e investimentos, tá? E financiamentos. Agora, no caso específico da FGV, a FGV ama isso aqui, ó, essa parte aqui de investimentos, tá? Que eu vou chamar, né? Vamos pegar aqui essa parte de investimentos, seria comparação de alternativas de investimentos e financiamento. Valor atual, valor futuro, né? Tudo isso aqui, taxa interna de retorno, tá? Taxa mínima de atratividade, valor presente líquido, tá? A FGV ama isso aqui, né? Essa parte de métodos não exatos não chega a ser tão importante, tá? Mas, digamos aqui, essa parte de investimentos, a FGV simplesmente ama essas questões. A gente vai ver que tem milhares de questões da FGV sobre isso aqui. E então eu acredito que é um dos principais focos desse nosso concurso, beleza? Então, isso aí seriam os assuntos, assim, primordiais, né? Naturalmente, a gente vai ver todos aqui. Mas esses são aí os nossos assuntos primordiais para FGV em concurso fiscal. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui com juros simples, tá, pessoal? E antes de começar juros simples, a gente precisa fazer uma revisãozinha de porcentagem, tá? Porcentagem é o seguinte, eu tenho aqui 20%. 20% eu posso escrever esse porcento, tá? Você vai lembrar que ele, na verdade, é dividido por 100. Então, 20% é a mesma coisa de 20 dividido por 100, que é a mesma coisa de 0,20. Beleza? Por que é 0,20? Porque dividir por 100, ó, aqui eu tenho 20,10. Dividir por 100, eu vou pegar essas duas casas aqui, esses dois zeros, e vou pegar essa vírgula e andar uma, duas casas. Beleza? Por isso ficou 0,20. Mais alguns exemplos para a gente fixar, né? 37,4%. Isso aqui é 37,4 dividido por 100. E como é que eu vou fazer essa divisão? Eu pego aqui, 100 tem duas casas, pego essa vírgula, ando duas casas para a esquerda. Fica 0,374. Tranquilo, pessoal? Posso fazer o contrário, posso pegar assim 0,229. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar essa vírgula e andar duas casas para a direita. E quando eu ando duas casas para a direita, fica 22,9 dividido por 100. E quando eu falo dividido por 100, é a mesma coisa de por cento, tá? Vai lembrar que por cento é a mesma coisa de dividido por 100. Tranquilo? Então, isso aí é o que a gente precisa saber de porcentagem, por enquanto, para fazer essas questões de juros simples, tá? Mais adiante a gente vai fazer algumas questões especificamente de porcentagem, porque está lá no edital
porcentagem como tema separado. Mas eu queria começar com vocês sobre essa parte de juros simples e juros composto, tá? Porque isso aí é muito relevante para a matemática financeira. Vamos lá. Juros simples. Nos juros simples, tá? Tanto no juro simples como no juro composto, o juro é isso aqui, tá? É CIT. Só vai ter uma diferença que é o seguinte. A diferença é essa aqui, ó. Cadê? Nos juros simples, o montante incide apenas sobre os juros, perdão, incidem apenas sobre o capital inicial. Então, se eu tiver aqui no mês 0 o meu capital, vai passar o tempo, né? Então eu vou vir o mês 1. Quando passar o tempo, vai incidir juros. Assim, pessoal, uma coisa muito importante, um conceito muito importante que vocês precisam aprender, tá? Os juros são o preço do dinheiro no tempo. Então, o tempo é um elemento essencial para eu ter juros. Se não existe o decurso do tempo, não há por que se falar em incidência de juros, beleza? Então, eu só posso falar de juros quando eu tenho decurso de tempo. Então, aqui, ó, quando eu recebo uma taxa de juros, né? Esse juros aqui, ó, ele vai incidir sobre o capital inicial. Então, na verdade, o meu juro vai ser o capital inicial vezes a taxa, vezes o tempo, que no caso foi 1, porque foi só um mês, né? Então, aqui vai ficar capital mais CI. Tranquilo, pessoal? E isso aqui você pode ver que é capital que multiplica 1 mais I. Aí agora, o que é que vai acontecer? No mês 2, quando eu tiver a minha incidência de taxa de juros, esse juro, de novo, ó, esse juro vai ser referente de novo ao capital inicial. Então, esse juro vai ser o capital inicial vezes a taxa vezes o tempo, que no caso também foi só um mês. Portanto, se eu tinha C mais CI, tá, eu vou ter C, 1 mais I, mais os juros que foi CI. Então, se eu colocar em evidência, isso aqui vai ficar C que multiplica 1 mais 2I. Beleza? E assim por diante, né? Se eu pegar aqui o mês 3, vai incidir juros. E esses juros, mais uma vez, eles se referem ao capital inicial. Então, vai ficar C vezes o tempo, que no caso também foi um mês. Então, aqui o nosso mês 3 vai ficar C, que multiplica 1 mais 2I, mais CI, que foi os juros recebidos. E isso aqui vai ser igual a C, que multiplica 1 mais 3I. Então, você já está percebendo esse padrão, né? Que o montante acumulado, esse M aqui, pessoal, é o nosso montante acumulado. Ele é o capital inicial que multiplica 1 mais IT. Esse I é a taxa de juros. E esse T, ele é o prazo ou o tempo da aplicação. E a primeira coisa, tá, fundamental que você precisa saber sobre a taxa de juros e o prazo da aplicação é que eles devem... Vamos colocar aqui de azul, tá? Eles devem estar na mesma unidade de tempo. O que é que isso significa, pessoal? Significa que se eu tenho o prazo da aplicação em meses, a minha taxa de juros tem que estar em meses. Se eu tenho o prazo da aplicação em anos, minha taxa de juros tem que estar em anos. E por aí vai. Se está em dias, minha taxa de juros tem que estar em dia. Se não estiver, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que converter. A gente vai aprender a fazer isso mais adiante, tá? Mas, por enquanto, você tem que prestar atenção nisso. O prazo da aplicação e a taxa de juros tem que estar na mesma unidade de tempo para que eu consiga
usar a nossa fórmula que a gente acabou de aprender. Beleza? Então guarda essa expressão aqui, e essa expressão vale para juros simples, tá? Também guarda essa daqui, tá? Que o juro calculado é isso. E outra coisa que a gente pode dizer, tá? Muito importante, tá? É esse contexto aqui, ó. Que para uma questão teórica, não há capitalização de juros. Tá? Isso pode aparecer numa questão teórica. O que é que quer dizer? A diferença do juro simples e do composto é que no juro simples não existe capitalização de juros. Você só capitaliza o capital inicial. Tudo bem? Essa é a diferença entre juro simples e juro composto. Bom, outra coisa que a gente pode anotar também é a relação entre montante, o capital inicial mais os juros, tá? Essa relação vale para qualquer, tá? Qualquer tipo de operação, seja simples, composto, tá? Vale para qualquer uma. O montante é o capital inicial mais os juros recebidos. Beleza, pessoal? Então, essa aqui, digamos, é uma teoria básica a respeito de juros simples. Vamos dar uma olhada nas questões. Questão número 1 da FGV. Tá? Já vamos começar com um concurso bom, né? Da Cefaz Rio de Janeiro para fiscal de rendas. Um montante foi aplicado a uma taxa de juros simples, ó. Em primeiro lugar, juros simples. E a taxa está aqui, 5% ao mês. Durante 2 meses, e 2 meses aqui é o tempo. E depois foi reaplicado a uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Então, na verdade, a gente tem uma operação I1 com T1. Depois a gente tem uma operação que tem uma taxa I2 por um tempo T2. Resultando em R$ 12.300. Então, esse aqui é o montante final. Aí ele quer saber o montante inicial. Bom, esse nome, montante inicial, tá? A FGV tirou da cabeça dela, tá? Não que esteja errado, mas eu nunca vi ninguém falar isso. Primeira vez, né? Mas de qualquer maneira, isso aqui é o nosso capital inicial. Beleza, então o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa questão de trás para frente. A gente pode estudar, ó, a segunda aplicação. Na segunda aplicação, o montante final é 13.200. E esse montante é capital que multiplica 1 mais IT. 13.200 é o capital da segunda aplicação, vamos colocar aqui o C2, tá? Que multiplica 1 mais a taxa de juros da segunda aplicação, né? Vamos colocar tudo em 2, né? Taxa de juros da segunda aplicação 10%, que é 0,10, vezes 2 meses. Então aqui vai ficar 13.200 é o capital da segunda aplicação, que multiplica 1 mais 0,20. 13.200 é igual ao capital da segunda aplicação vezes 1,2. Então, esse capital da segunda aplicação é 13.200 sobre 1,2. Eu posso colocar mais um zero, fica 132.000 sobre 12. E vamos simplificar, né? Dá para simplificar aqui, tá? Por 3, por exemplo, né? Aqui vai ficar, né? 132 dividido por 3, se não salvo engano, vai dar 44. Então, aqui ficou 44.000 e aqui vai ficar 4. E agora dá para dividir, né? Vai ficar 11.000. Vamos entender o seguinte, né, pessoal? A gente teve duas aplicações. Ele tinha um capital inicial, que eu chamo de C. Aí, depois da primeira aplicação, isso aqui virou um montante da primeira aplicação. Só que esse montante da primeira aplicação foi aplicado na segunda aplicação. E aí você percebe que esse montante da primeira aplicação ele é igual ao capital da segunda aplicação. Resultando nesse montante final aqui de 13.200. Então, quando a gente pegar aqui a minha primeira aplicação,
a gente vai escrever que o montante da primeira aplicação é igual ao capital inicial da segunda aplicação, que é de R$11.000, e é o capital da primeira aplicação que multiplica 1 mais a taxa da primeira aplicação vezes o prazo da primeira aplicação. Tranquilo? R$11.000, tá, é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais a taxa de juros da primeira aplicação, que está lá 5%, vezes o prazo de 2 meses. 11.000 vai dar o capital da primeira aplicação, que multiplica 1 mais 0,10. 11.000 é o capital da primeira aplicação, vezes 1,1. Então, esse capital da primeira aplicação é 11.000. Dividido por 1,1. Então, esse capital da primeira aplicação vai ser de 10.000. Fechado? 10.000, portanto, gabarito letra E, tá, pessoal? Deixa eu anotar aqui, tá? Assim como eu estou fazendo lá no curso de estatística, eu estou anotando aqui todos os gabaritos para vocês, para que vocês recebam todo o material direitinho, né? E muita gente gosta de pular um pouquinho algumas questões para tentar fazer sozinho, então é bom vocês receberem esse material, beleza? Então, anotei aqui a primeira questão, letra E, né? Então, capital de R$10.000. É uma questão, digamos assim, para você fazer passo a passo, você consegue, né? Não espere que a FGV vai facilitar mais do que isso, tá? Numa prova para auditor fiscal de Rondônia, não vai cair uma questão, tá? Não vai cair uma questão para você simplesmente aplicar a fórmula montante com a capital que multiplica 1 mais IT. Ela vai, no mínimo, colocar duas aplicações, como foi esse caso. Que aí você vai ter que saber aplicar 2 vezes a mesma equação, beleza? Então, não espere moleza na sua prova, não. Vamos lá. Vamos falar do conceito de taxa de juros proporcionais, tá? Guarde esse nome, proporcional. Bom, a ideia aqui é o seguinte. Eu tenho uma taxa, por exemplo, de 12% ao ano. E eu quero passar essa taxa para mês. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a taxa e vou colocar aqui o tempo. E no caso de juros simples, eu vou dizer que as taxas são proporcionais. 12% é 1 ano. Em 1 ano, você sabe que são 12 meses. Então, quanto vai ser essa taxa em 1 mês? Eu vou dizer que elas são proporcionais. Se o tempo aumenta, a taxa também aumenta. Para montar a proporção, eu sigo as setas, né? X está para 12, né? Siga as setas, né? Assim como 1 está para 12. Simplificou. Fica x igual a 1. Beleza? Então, quer dizer que essa taxa, né, é 1% ao mês. A taxa de 1% ao mês é igual à taxa de 12% ao ano. Você pode perceber, tá, pessoal? Uma dica aqui para facilitar um pouco essas questões, tá? É o seguinte. Vamos pegar essa mesma taxa de 12% ao ano. Eu vou resolver de outra maneira, só para você pegar a ideia. 12% ao ano, e eu quero converter em trimestre. A dica vai ser o seguinte. Você pode pegar aqui o X. Eu vou pegar o 12% ao ano. E eu sei que um ano tem 4 trimestres. Então vai ficar 3% ao trimestre. Só dividir. Vai ficar bem mais fácil. Beleza? Não precisa montar a regra de 3 toda hora, não. Só dividir vai dar bem mais fácil. Então vamos lá. Questão agora do CESP, concurso do ICMS Espírito Santo 2013. Um cliente que tinha R$500 em sua conta corrente especial emitiu um cheque de 2.300 que foi imediatamente compensado. Opa, peraí. Então quer dizer que ele está devendo dinheiro, né? O cliente só tomou conhecimento do saldo do devedor 11 dias após a compleção do cheque. Nessa situação, sabendo que para fases inferiores a 30 dias, o banco cobra juros simples, isso é verdade, tá? Diários, a taxa mensal de 4,8%. Aqui é a taxa, né? Para cobrir o débito no banco relativo a esses 11 dias, o cliente deverá depositar imediatamente o montante de
Bom, pessoal, quanto foi o capital inicial que ele devia? Ele emitiu um cheque no valor de 2.300, só que ele tinha R$500 de saldo, então ficou 1.800, beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Esse 1.800 vai incidir uma taxa de 4,8% ao mês, né? Por 11 dias. Então a gente vai chegar no montante. O montante é o que? O capital que multiplica 1 mais IT. Só que aí eu falei para vocês que a taxa tem que estar na mesma unidade do tempo. Então o que é que eu vou fazer? Capital 1.800, que multiplica por 1 mais, a taxa é 4,8% ao mês, só que um mês tem 30 dias, então eu vou dividir por 30, aquilo que a gente acabou de ver, eu divido por 30 e multiplico por 11, porque é o tempo, 11 dias, beleza? Então vai ficar 1.800, que multiplica 1 mais, ó, 4,8 dividido por 30, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 48 dividido por 300 vezes 11. Porque o 48 a gente dá para simplificar, fica 16 e aqui fica 100. Então aqui vai ficar 1.800, que multiplica 1 mais, né? 16 vezes 11, tá? 16 vezes 11, pessoal, perdão, né? A taxa é 4,8%, então faltou dividir aqui também por 100, né? Desculpa aí, tá, pessoal? Então faltou dividir aqui por 100, tá? Faltou, por quê? 4,8% ao mês, né? Por 100, tá? Faltou dividir por 100, tranquilo? Bom, então vamos lá. Vai ficar o que agora? 16 vezes 11 dá 176, dividido por 10.000. Então fica 1.800, que multiplica 1 mais... Opa, 10.000 tem quantos zeros? 4. Aqui eu tenho uma vírgula, eu vou andar 1, 2, 3. Opa, faltou casa. Eu boto mais um zero e uma vírgula aqui. 0,0176. Então vai ficar 1.800, que multiplica 1,0176. E aí fazendo essa conta, né? Conta um pouquinho chata, né? Mas vai dar a resposta, que é R$ 1.831,68. Gabarito, portanto, letra C. Beleza? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês, já adiantando a parte da matéria. Por que que o banco cobra juros simples para taxa para um prazo menor do que 30 dias? Por quê? Porque as taxas de juros são divulgadas em mês. Porém, existe uma propriedade. Presta atenção nessa propriedade. O juro simples, ele é maior do que o juro composto para tempo menor do que 1. Tá? Então, por exemplo, se a taxa está em mês, e eu estou falando de um prazo de 11 dias, eu estou falando de um tempo menor do que 1, porque esse tempo é menor do que um mês. Porque um mês é a unidade da taxa. Então, eu estou falando de um tempo menor do que 1. Então, nessa situação, o juro simples rende mais do que o juro composto. E isso cai direto em prova, tá? Isso cai mais do que o Neymar. Então, você precisa ficar atento. Juro simples maior do que juro composto para T maior que 1. Juro simples vai ser igual ao juro composto quando T for igual a 1. E o juro simples vai ser menor do que o juro composto para T maior que 1. Essa situação é a mais conhecida, né? Que o juro composto ganha do juro simples quando o tempo é maior do que 1. Agora, pouca gente lembra disso aqui. Pouca gente lembra disso aqui, tá? Mas você vai lembrar na hora da sua prova. Se isso aparecer, com certeza você vai acertar. Não tem nem perigo. É só você lembrar dessa aula. Beleza, pessoal? Lembra disso aí também, tá? Porque os bancos, né, eles estão sempre aí, eles entendem de juros, né? Então, eles estão sempre pensando em como é que eles podem ganhar um pouquinho a mais com base nos conhecimentos de matemática financeira. Por isso que é importante também você estudar, né? É importante você estudar matemática financeira, porque aí você fica esperto em relação ao que os bancos podem fazer com você. Beleza? Vamos agora para a questão 3, né? Questão bem legal. Essas questões aí de auditor fiscal, elas sempre tem um pouquinho de
veneno, né? Então a gente precisa ficar atento. O número de meses necessários para que o investimento feito na poupança triplique de valor, ou seja, ele está querendo que o montante seja igual a 3 vezes o capital inicial. Assumindo que essa remunera uma taxa de 6% ao ano, então olha só, o número de meses mais a taxa está em ano. Então vamos tomar cuidado, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa taxa que é 6% ao ano e a gente vai converter em meses. Como é que a gente vai fazer isso? É só de lembrar que um ano tem 12 meses. Isso aqui, 6 dividido por 12, né? Você já vê, ó, 6 dividido por 12 vai dar 1/2, né? E 1/2 é 0,5%, beleza? Isso aqui, vamos colocar mais 2 zeros, fica 0,05, tranquilo? Então, agora sim, o montante é 3 vezes o capital. Só que aí, pela forma do juro simples, né? Vai ficar capital que multiplica 1 mais IT. Né? Até esqueci de destacar que é juros simples a questão, né? Vamos lá. 3 vezes o capital é o capital que multiplica 1 mais a taxa, 0,005, vezes o tempo, que é o que eu quero descobrir. Você já reparou que o capital sumiu? E fica 3 igual a 1 mais 0,005t. Passa 1 para o outro lado, fica 2 igual a 0,005t. Portanto, t vai ficar 2 dividido por 0,005. E isso aí a gente pode multiplicar, por exemplo, por 2. Fica 4 dividido por 0,01. E dividir por 0,01, né, pessoal, é aquela ideia, né? Eu vou deslocar essa vírgula 2 casas para cá, então eu tenho que colocar 2 zeros aqui também. Fica 400. Tranquilo, pessoal? Portanto, o tempo é de 400 meses. Beleza? Então, só para você ir lembrando desses detalhes, né? Lembrando aí de equacionar tudo direitinho e também lembrar dessa relação entre taxas, né, e unidades de tempo. Questão agora bem interessante do IBGE, né, FGV IBGE 2016. Em uma certa loja, uma bolsa custava R$120, né? Só um minuto, esqueci de anotar a gabarito da letra D, tá? Bom, uma bolsa custava R$120 para pagamento à vista. A loja oferece a alternativa para pagar por essa bolsa R$50 no ato da compra e R$80 no mês depois. Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Eu tenho a bolsa que custa R$120. Só que eu posso pagar essa bolsa R$50 de entrada. E R$80, né? E R$70, perdão. Né? R$50 é a entrada. E R$70 eu vou pagar a prazo. E a primeira coisa que você precisa entender é que na entrada não incide juros. Por que não incide juros? Porque se eu estou pagando no ato da compra, não houve decurso do tempo. E foi o que eu falei para você. Juro é o preço do dinheiro no tempo. Se não há decurso de tempo, não há pagamento de juros. Beleza? Não incide juros na entrada. Agora, essa compra a prazo aqui, ela virou 80. Beleza? Então, ele quer saber qual é a taxa de juros. A taxa de juros é o seguinte. O 80 vai ser o montante, né? Montante é capital que multiplica 1 mais IT. Ou você pode ainda, que eu acho mais fácil, lembrar que o juro é CIT. Só que o juro também é montante menos capital. Montante é 80, capital inicial é 70. Nosso juro, portanto, é de 10. Beleza? Capital inicial 70. Taxa é o que eu quero saber. Decurso do tempo foi só de um mês, né? Faltou até sublinhar aqui que o tempo foi um mês depois. Isso aqui é igual a 10. Portanto, né, pessoal, a taxa de juros vai ser 10 sobre 70, que é 1/7. Bom, e esse 1/7 aqui vai dar aproximadamente 0,14, né? Bom, esse número aqui eu confesso que eu já vejo direto, então eu já sei muita casa, né, dessa razão 1/7, tá? No caso aí, vai ser, como é que a gente pode fazer? Eu posso pegar essa vírgula aqui, andar 2 casas para a direita, e isso aqui vai ficar 14,28%, né? Que no caso o gabarito botou 14,3% aproximadamente, né? Arredondou aqui para 14,3%.
Tranquilo, pessoal? Bom, questão bem bacana essa questão 4, né? Vamos agora então para a questão, confirmando aí o gabarito, né? Eu não consegui botar esse efeito em todos, né? Porque o computador que eu preparei essa apresentação não era o mesmo do meu, aí eu não sabia mexer muito bem. Mas algumas questões vão aparecer esse efeito, né? Lá no curso de estatística a maioria aparece. Mas enfim, vamos lá. Vamos agora para a questão 5, né? A questão muito boa da VUNESP. Tá? Aqui a gente começa a aprofundar um pouco mais. Gabriel aplicou R$3.000 a juros simples por um período de 10 meses, que resultou em um rendimento de R$219. Então aqui na verdade é o juro, né? Após esse período, Gabriel fez uma segunda aplicação. Então, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui. Aqui foi a primeira aplicação. E agora a segunda. Fez uma segunda aplicação, juros simples, com a mesma taxa mensal. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que o I2 é igual ao I1. E após 1 ano e 7 meses, e 5 meses, aqui o T2, resultou nesse rendimento aqui, que eu vou chamar de J2, de R$496,40. O valor aplicado por Gabriel nessa segunda aplicação, né, ou seja, ele quer saber o capital na segunda, beleza? Então, vamos nessa, vamos fazer nossas contas, né? O que a gente pode fazer, tá, é o seguinte, vamos dar uma olhada ali na nossa primeira aplicação. Na primeira aplicação, eu posso escrever que o montante é capital que multiplica 1 mais IT. Ou melhor ainda, eu posso escrever que o juro é montante menos capital, né? Que é CIT, né? No caso, a questão deu juros, né? 219. Tá? Então, 219 é o capital que foi de R$3.000, vezes a taxa da primeira aplicação, vezes o prazo da primeira aplicação. Quanto é o prazo? 10 meses. Portanto, a taxa de juros da primeira aplicação é 219 sobre 30.000. Eu posso simplificar isso aqui por 3. Vai ficar 7,3 e aqui vai ficar 10.000. Vamos deixar assim porque muitas vezes quando a questão dá uns números um pouquinho estranhos, às vezes acaba facilitando alguma conta mais para frente. Vamos pegar, portanto, a segunda aplicação. Na segunda aplicação, a gente vai escrever a mesma coisa. O juro na segunda aplicação é o capital da segunda aplicação, a taxa de juros da segunda aplicação, vezes o tempo da segunda aplicação, tudo da segunda aplicação. O juro recebido está aqui, R$ 496,40. O capital é o que eu quero saber. Agora, a taxa de juros é a mesma da primeira, é 73 dividido por 10.000. E o tempo, ó, foi 1 ano e 5 meses, né? 1 ano mais 5 meses vai dar 12 mais 5, que é 17 meses, né? Então, vamos colocar lá que o tempo foi 17 meses. Então, a gente pode calcular o C2 como sendo 496,4 vezes 10.000 dividido por 73 vezes 17. Então, aqui vai ficar... Eu posso pegar um zero aqui, né? Fica 4,964 vezes 1.000. Tá? Só fiz transferir um zero daqui para cá. E aqui fica 73 vezes 17. E agora, pessoal, só uma dica de matemática, que é o seguinte... Quando você vê muita coisa assim no denominador, não caia na tentação de sair multiplicando. Por quê? Porque é muito mais fácil você fazer as chamadas simplificações por fatores primos. Por exemplo, será que o 4.964 não é divisível pelo 17? Vamos tentar, né? Se você tentar, tá? Para agilizar aqui, eu vou fazer na calculadora, tá? Mas se você tentar, não é uma divisão tão difícil de fazer. E você vai ver que realmente divide. Você vai ver que dá 292. Fica muito mais fácil. E o 292 você vê também que dá para dividir por 73. Tá? Não foi à toa que esses números foram colocados. Beleza? Dá 4.
Então, nosso capital C2 vai dar 4 vezes 1.000, e 4 vezes 1.000 é 4.000 reais. Portanto, nosso gabarito, né, onde é que está nossas alternativas? Letra C, 4.000 reais. Beleza, pessoal? Confirmando aí. Com isso, a gente encerra aqui esse bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais questões de juros. Até logo!